Bom, pessoal, nos programas passados eu falei sobre o ecossistema português e europeu e sobre os fundos comunitários e o recurso disponível na Europa. Eu acho que nesse programa nada mais justo do que falar para vocês o caminho das pedras. Como eu faço para uma startup brasileira, uma ideia brasileira muitas vezes, ir para a Europa? O caminho, novamente, lá atrás eu já falei, pessoal, vamos olhar a governança das startups e tudo mais. E o caminho passa por isso, tá? Uma empresa brasileira, ela pode começar já na Europa? Claro que pode, só que ela vai passar por algumas barreiras culturais dos seus sócios. Então, nós achamos que por falar português, Portugal é igual ao Brasil. Não é. Portugal é um mundo à parte do Brasil, é muito diferente. Digo mais, Portugal e Lisboa e Porto são diferentes. Quando a gente fala em internacionalização, a gente sempre fala em conhecimento do ecossistema, conhecer os fatores que nós chamamos de macroambientais e microambientais do local onde se está indo. Aqui nós temos que fazer uma análise regional do estado membro que se deseja instalar a empresa, Espanha, Portugal, França, Alemanha, e uma análise um pouco mais abrangente que envolve toda a Europa. Então, assim, o primeiro passo para ir para a Europa é entender o que eu quero fazer na Europa. E se meu produto na Europa, ele é ou não viável, ele é ou não permitido. Esses são os fatores macroambientais, fatores que são além da vontade dos empresários. Então, analisar a legislação, analisar a questão de possibilidade de abertura de empresas para estrangeiros. Já digo de antemão, Portugal autoriza, não tem problema nenhum, o processo é quase todo online, tá, gente? Analisar se o teu produto ele tem alguma regulamentação específica ou se até é proibido. Olha, tratando de tecnologia, dificilmente vai ser proibido, até porque a gente está falando de produtos disruptivos, então é muito difícil proibir algo que nem ainda foi feito. Mas de toda forma é bom dar uma analisada na legislação para ver regulamentação. A gente fala de um país dentro de um bloco econômico, onde, por exemplo, o Banco Central Europeu ele tem que ser consultado quando a gente fala de fintechs, tá? Então esse caminho de olhar, analisar, o estudo é o primeiro passo. Segundo passo, vá até o estado membro que vocês desejem abrir empresa, tá? É muito legal, o TikTok, o Instagram, tem um monte de gente falando sobre Portugal, sobre França, sobre Espanha. Só que eles falam o que eles querem falar, não o que vocês têm a percepção, tá, gente? Eu vi muita gente sendo enganado por TikTokers. Então, o conselho que eu dou quando nós vamos alugar uma casa, nós não vamos até a casa visitar. Quando nós vamos abrir uma empresa, nós vamos até o país. E nós não vamos só em uma missão, onde mostram só a beleza do lugar. Nós vamos se inserir, imersão, se inserir na cultura, entender se aquela pessoa vai ser. Lembra, a Europa é um continente com pessoas muito idosas. Tudo que é digital tem que ser feita com a experiência do usuário, ela tem que ser adaptada para um público que tem um pouco menos de familiaridade com o digital, tá? Então, a Europa ela tem que ser explorada antes de fazer esse empreendimento, ir para a Europa, essa internacionalização. Bom, fui para lá, percebi, meu produto é viável, então agora chegou o momento da gente abrir a empresa, contratar pessoas qualificadas. Eu sempre recomendo uma pessoa, um sócio, tem que estar lá. Não adianta querer gerir daqui, o horário é diferente, tem muita coisa que é presencial, tem o networking que nós, geralmente os brasileiros têm no Brasil, mas fora tem menos. Então, sempre contrate alguém, chame um parceiro, se tem alguém de confiança que está vivendo lá. Hoje em dia, todo mundo tem alguém que está vivendo em Portugal, em Espanha, França. Chame junto no projeto, porque vocês precisam ter alguém de confiança lá. Contratem profissionais que estão lá, não profissionais que falam, que conhecem e tudo mais, porque às vezes a ideia é genial e o problema é a operacionalização e coisinhas assim, às vezes cotidianas, como a abertura de uma conta bancária, pode se transformar numa verdadeira tragédia se você não tiver pessoas que conhecem o local. Fui para lá, fiz tudo isso, aí vai buscar os fundos, vai buscar o investimento. Portugal hoje, a educação em Portugal ela é muito forte e ele tem muitas universidades com fundos para investir em empresas, inclusive. Desde incubadoras, universidades que possuem incubadoras até que possuem projetos para empreendedorismo. Busquem o contato com a academia, principalmente se é uma ideia que necessita de um desenvolvimento um pouco maior.
A academia em Portugal ela é muito qualificada e faltam vagas qualificadas. Quando você chega em Portugal trazendo uma vaga de especialista, você já está passando à frente até de empresas portuguesas. Então, se quer contratar, não fica focando só em contratar aqui do Brasil, porque o euro, o real é mais barato. Contrate de lá, vocês vão ter benefícios, vocês vão conversar com o setor público e vocês vão começar a desenvolver o seu networking. Novamente, Portugal tem 10 milhões de pessoas, só que ele está inserido no mercado econômico de 500 milhões de pessoas. Temos que entrar no mercado econômico, não é olhar só para Portugal, é olhar para a Europa, no modo geral. Outro fator importante, pessoal, não tem como falar só português. Portugal só fala português no dia a dia e o português ainda é diferente. O inglês é fundamental em Portugal. Quem for para Portugal vai notar que quase todo português, se não disser todo, fala o inglês. E além do inglês, geralmente ele fala o alemão ou o francês. Por que isso? Porque é o único país da União Europeia que fala português. Então, a comunicação é um princípio básico da humanidade. Não tem como, eu posso ter o melhor produto, se eu não souber vendê-lo, eu não consigo desenvolver a minha empresa. Então, o inglês, pessoal, tem quem está pensando aí, se não se matriculou ainda, vai lá e faz o inglês. Contrata pessoas, vejam sócios, vejam vendedores que falem inglês, pelo menos. Se falar o francês, então, melhor ainda, o alemão, porque são as duas nações mais fortes hoje da União Europeia, a França e a Alemanha. Tá? Então, o inglês, a comunicação é muito importante. Feito tudo isso, é ir contratar, desenvolver e usar todo o jogo de cintura que o brasileiro tem e que é elogiado no mundo todo. O mundo está aberto, está globalizado. É só ir, pessoal. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Espero que tenham gostado aí dessa semana para a gente falar um pouquinho mais sobre a Europa. Obrigado, pessoal.